Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Tamassa. Estou aqui hoje com o Flávio. Ele já esteve em outras gravações. Boa noite. Opa. E aí, rapaziada? E hoje estamos com Gabriele. Se apresente, por favor. Boa noite. Oi, gente. Gabriele, você tinha dito na entrevista passada que você era enfermeira. Eu te chamei hoje para fazer algumas... faço técnico de enfermagem. Gabi, como você vê o sistema médico atual? Então, assim, eu vou falar no geral a enfermagem. A enfermagem é a área que mais trabalha em questão do setor do público ao privado. É a área que mais precisa ser valorizada, porque, basicamente, o enfermeiro faz tudo. Eu não estou menosprezando os médicos, jamais. Mas, assim, os enfermeiros é o que mais exercem, principalmente nessa questão da pandemia, que estão se sacrificando, e é isso que precisa ser mais valorizado, sabe? Olha, eu acho que tem 3 coisas que faz o povo desmerecer os médicos. Você teve umas manchetes que eu li que teve muito médico que estava sendo arrogante durante alguns atendimentos, tá entendendo? Tipo, sabe aquelas negligências médicas que muitos médicos têm? Tipo, diagnosticar uma doença. Eu conheço. Por exemplo, teve um professor nosso que ele perdeu a perna no SUS porque diagnosticaram que ele tinha errado, tá entendendo? Eu acho que que tá havendo nesses últimos anos uma má capacitação dos médicos. O que você acha quanto a isso? Então, em relação em relação de procedimentos, essas questões, muitos médicos não são preparados hoje em dia, vamos ser bem sinceros, porque a questão que muitos fazem nem é por amor, fazem mais pela questão do dinheiro, e a negligência médica acontece por falta de descuido. Descuido porque, às vezes, dá um medicamento ou faz um procedimento errado que acaba matando a vida de uma pessoa por conta de uma irresponsabilidade ou por conta que realmente não está nem aí para a vida do próximo. Infelizmente, acontece, tanto em setores privados, públicos, mas, infelizmente, o que mais acontece é nos setores privados. Nos privados não, nos públicos. Verdade. O que você acha, tipo, por exemplo, você hoje já é técnica ou você ainda está cursando? Eu ainda estou cursando. É mais ou menos quantos anos o técnico? Um técnico de enfermagem é 2 anos. Ah, entendi. Então você já está no 2º ano do técnico, correto? Mais ou menos isso, é porque é dividido em períodos. São 4 períodos. Aí acho que a cada 6 meses, se eu não me engano, você paga um período. Se eu não me engano. 6 meses. Se eu não me engano, eu tô bem. É porque depende da matéria que você vai pagar, tem muita coisa no meio ainda. Gabi, mais uma coisa. O que você acha que deveriam ensinar por fora? Fora o que eles ensinam a você no técnico? Por fora a questão da ética, sabe? Tanto na ética da postura profissional, para você saber lidar com certas situações, e também a questão da valorização da humanidade, porque muitos ali nem pensam em questão, eu estou cuidando da vida do próximo. Pensa mais na questão, eu quero meu dinheiro, eu quero terminar isso logo, eu quero fazer por fazer, sabe? Então, assim, eu acho que os cursos, tanto de enfermagem, medicina, na área da saúde em si, devem priorizar principalmente essa questão de ética. Tanto ética profissional, moral. Aqui, você já atua na área ou ainda tá fazendo prova, esse tipo de coisa para poder atuar? Que é só para poder bolar um documento aqui. Eu ainda estou fazendo prova. Aí depois, acho que é daqui a uns, meu Deus, acho que daqui a 3 meses eu começo a fazer procedimentos dos meus colegas. Aí depois dos procedimentos dos colegas, eu vou estagiar. Aí depois de estagiar, terminar. Tô entendendo. Porque eu tô vendo aqui na internet que o salário mínimo, a média máxima é R$ 1.800 para um técnico em enfermagem. Você acha que esse salário procede ao trabalho que vocês fazem ou você acha que deveria haver um aumento?
Então, essa questão do salário é quanto, mais ou menos, que a internet diz? R$ 1.822. Não, não é verdade, infelizmente, porque depende do lugar que você vai ser contratado. Eu vou citar o exemplo, as UPAs. Uma pessoa que tem um curso técnico superior está ganhando, em média, de R$ 1.800. Isso por conta da pandemia, que houve como se fosse um acordo entre o governo e a prefeitura para ter um aumento para a área da saúde, só por conta da pandemia. Enquanto a pandemia não acabar, vai ter esse aumento, beleza. Mas quando acabar, vai continuar sendo aquele salário de 1.400. Uma pessoa com curso superior, que o meu é técnico. O técnico é desvalorizado mais do que tudo nesse mundo. Não, isso aí é uma coisa que eu posso te dizer que tem um equívoco. Por exemplo, meu pai, ele é técnico em mecânica, ou é mecatrônica, eu esqueci. Ele recebeu uma oferta de emprego para Dubai. O problema do técnico é que ele não tem o inglês. E, por exemplo, vários empregos lá fora, eles cobram a experiência. Se você tiver 5 anos ou mais de experiência técnica e você tiver inglês ou qualquer outra língua, você pode fazer o teste de proficiência de habilidades e poder, por exemplo, trabalhar em Portugal, onde o técnico ganha o equivalente a um médico aqui no Brasil. É porque é essa questão, sabe? A área da saúde é muito complicada porque é muito desvalorizada a área da saúde. Muito, 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 tipo, nível hard a área da saúde. Muito mesmo. Tipo, muito, muito. Enquanto um senador tá ganhando não sei quantos boladas de dinheiro, eu sei que ele faz o trabalho dele, exerce normalmente, como eu sei que é uma responsabilidade, mas pessoas que salvam vidas ganham tipo, nem o básico para viver, sabe? Não, principalmente no Brasil. É muito precário. E mais a questão que a gente está vivendo uma pandemia, sabe? Praticamente as pessoas estão doando sua vida para salvar de outras pessoas. eu tô te entendendo. É porque, tipo, eu acho que há, primeiro de tudo, uma má capacitação dos médicos. Porque, por exemplo, dos médicos, dos enfermeiros, de todos que estão atuando nessas áreas da saúde, também tem uma desvalorização por meio da mídia. Porque, por exemplo, tem muito esquema de remédio falso, de médico que está agindo incorretamente, tá entendendo? Agora, você diz assim, pronto, a média para vocês é na casa dos R$ 1.000, correto? De salário. Isso. Certo. Aqui, eu mandei aqui no chat uma parada. Pelo trabalho de 13 plantões mensais, de 12 horas, de 24 horas, recebe o mínimo R$ 1.045 ou R$ 946 líquidos. Ou seja, por R$ 80 por cada plantão de 12 horas. Isso. Pô, isso é uma mixaria. Isso é verdade. Isso eu tenho até como comprovar, porque a minha tia ela trabalha na área da saúde, ela é biomédica, então ela é técnica em laboratório e biomédica. Então, assim, ela tem um superior e tem um técnico. E, assim, ela trabalha como biomédica na UPA. E ela faz 13 plantões e ainda querem aumentar os plantões dela, sabe? O mínimo, assim, estourando, no máximo, assim, tem que ser 13 plantões por uma pessoa só. Não pode passar disso, isso aí já é abuso. Então é complicado, sabe? É muito complicado. Ainda tem a questão do esquema de que uns recebem mais do que os outros por conta da corrupção, que às vezes entra por conta de indicação, um monte de coisa. É muito injusto o que acontece às vezes. Não tô entendendo. Tipo, você acha que deveria haver um reajuste de quantos por cento no salário dos enfermeiros e médicos? Médico não precisa porque já ganha uma bolada. Exatamente, eu ia falar isso agora. Qual a porcentagem você acha que deveria ter um aumento no salário, por exemplo? 50%, 25% do salário integral? Acho que assim, pelo menos uns 30%, sabe? Uns 30%. Porque depende muito. Teve até uma questão que estava vendo se ia aumentar, não ia, entrou até na justiça isso, entre os ministro, senador, essas coisas assim, prefeitos, enfim. Infelizmente a enfermagem perdeu, porque queria um aumento e não permitiram esse aumento.
Mesmo tendo votação pela internet, que acho que foi quase 1 milhão de votos, e eles não aceitaram no momento. Tô entendendo. Eu acho que é piso salarial o nome, queria um piso salarial digno, é o nome, piso salarial. O piso salarial é o limite mínimo que você recebe, tá ligado? Tem um piso máximo, o piso máximo varia muito no Brasil. É que, por exemplo, se você pegar um médico paraibano que tem um consultório próprio e atende pelo plano e pelo SUS, por exemplo, ele ganha algo na faixa etária de um... Pelo SUS, eu diria que algo entre 60 a 100 reais por consulta, tá entendendo? Agora, pelo plano, ele ganha mais. Você acha que deveria haver um sistema de terceirização? Realmente, é porque é complicado demais. De enfermeiros? Como assim? Quando eu falo terceirizar... Terceirização? Sim, por exemplo, se eu abrir uma empresa hoje e falar com você, falar com mais 10 enfermeiras, o turno máximo por plantão seria... O valor do plantão é quanto aqui? Deixa eu olhar. 80 reais por plantão, correto? Se você ganhasse, se eu colocasse para terceirizar, aí você teria que atender os mesmos 13 plantões, só que em hospitais diferentes. Você seria a 250 o hospital, correto? Você não acha que seria algo muito, como eu digo, mais prático? Como se fosse um rodízio. É porque depende, devia ter essa... É porque eu queria que fosse igualitário tanto para quem trabalha em setor privado, setor público. Porque tem hospital, exemplo, eu vou citar um exemplo. O trauma, pessoas que trabalham, faz a mesma função, sendo um enfermeiro, ganha mais do que uma pessoa que trabalha na UPA. A mesma função, trabalha a mesma quantidade de horas, justamente pela questão do trauma ser do governo, uma coisa assim, do Estado, enfim. De um do órgão Estado. público. E já a UPA ela é da prefeitura. Então, assim, é menos valorizado por ser da prefeitura. Tá entendendo como é? Tipo, é praticamente na mesma cidade, só porque um é do Estado e outro é da prefeitura. Não, eu acho que a gente devia entrar no consenso e dizer o seguinte. Por exemplo, se o cara vai entrar no da prefeitura, ele já primeiro atrasa um pagamento. Eu acho que o certo seria privatizar e o SUS ser, como eu digo, o SUS agir como um plano de saúde dos brasileiros, ser um direito de todos os brasileiros de irem para um hospital privado, tá entendendo? Aí o SUS cobria até um valor X, por exemplo. Não, tem essa questão, ó. Se você estiver passando mal, isso é lei. Se você estiver passando mal e se você passa, exemplo, em um setor privado, você estiver passando muito mal, se tiver um ataque cardíaco, e não tem nenhuma UPA, nenhum trauma perto de você, só tem, vou citar exemplo, a Unimed, só tem a Unimed. A Unimed tem a obrigação de atender, porque o governo enviou uma quantidade X de investimento. Então, assim, querendo, eles recebem uma porcentagem para atender. Muita gente não sabe dessa questão. Eu aprendi através do curso. Não vou atender você. Você tem lei, tem direito de atender, sim. Se você estiver passando mal, tem. Eu não sabia disso. Não, eu acho que isso é uma parada que eles não mostram, justamente pro cara não aproveitar desse negócio. Exatamente. Tem tanta gente que já faleceu e passando em frente a um hospital, nem sabendo que tinha esse direito, sabe? Porque são bilhões na saúde. Só que, por exemplo, se a gente faz um corte de verba, eu acho que o hospital privado, primeiro, os caras têm condição de construir. Se o cara tem condição de construir um hospital, como, por exemplo, aqueles hospital privado... eu tenho que achar agora um hospital. Nossa Senhora da Paz, por exemplo. Esse aí é público. Se o cara que tem condição de construir um hospital privado, ele tem automaticamente a condição de sustentar esse hospital, por exemplo. Ele não precisa de auxílio do governo. Eu acho que auxílio é só uma mamada dos políticos para desviar verba, tá entendendo? Porque eles desvio de verba, tem questão de desvio de verba.
O que você acha quanto a esse sistema de auxílio? Em hospital, em sistema médico, o que você acha com relação a isso? Em questão de, como você disse, explicou agora, Sim, por pessoa, exemplo, eu dou 10 milhões para o governo do Maranhão, por exemplo. Esses 10 milhões vão ser investidos na UPA. Não tem nada na UPA. Com 10 milhões não conseguiram comprar nada para a UPA. Aí no hospital privado tem tudo isso, mas o pessoal de fora não tem acesso porque não tem dinheiro para pagar o privado. O que você acha nesse caso? Seria melhor fechar a UPA e transferir o povo para o privado? Ou o povo fazer um mutirão e pagar os remédios? assim, eu acho que tem que ter uma questão, é porque no Brasil tem muito essa questão de corrupção, essa questão de desvio de dinheiro público, principalmente a questão da saúde, né? É muito complicado essa questão de pensar e porque acontece há muito tempo. Então, assim, para resolver tipo, tudo isso em menos de 1 ano, 2 anos, é muito complicado mesmo, muito. Porque eu acho que, se eu não me engano, metade do brasileiro depende do SUS para tudo. Para tudo, para tudo. Para exame, para tudo praticamente. O É que você complicado. achou daquela iniciativa de privatizar o SUS e eleger um cara para tomar conta? Eu não concordo. Não concordo, porque a questão da privatização atrapalha um pouco. Porque, assim, nem todos iam conseguir ter direito. Tem gente no Brasil que vive na extrema pobreza. Extrema mesmo, extrema, gente que passa fome. E o SUS, além de não só da saúde em si, o SUS também participa da vigilância sanitária, também participa juntamente com a Anvisa, participa praticamente em tudo. Então, assim, essa pessoa tinha que atuar praticamente em todos os setores. Setores de alimento. Sim, para isso tem a terceirização. Mas tem um ponto assim. Eu acho que, primeiro, foi idiotice de Bolsonaro de querer privatizar o SUS de uma hora para outra. Primeiro ele tinha. Principalmente na pandemia, né? Não, o problema não é nem ser na pandemia. O problema principal é o seguinte. Exemplo, vamos citar a Unimed. A Unimed vende um plano de R$ 26, correto? Correto. Se você tirasse o cartão do SUS, que basicamente cobre quase todas as cirurgias e tal, e o governo fizesse um contrato com a Unimed, passando quem usa o SUS para o sistema de Unimed, e o governo pagasse a Unimed, você não acha que seria muito mais eficiente do que deixar o povo como está morrendo agora? Porque a Unimed, que já é um sistema estruturado, já tem o que é suficiente, já tem capacidade. Você não acha que isso seria mais correto? Passar para um sistema médico que já existe, ou melhorar o SUS, por exemplo? Porque agora a gente já não tem como melhorar no meio da pandemia, já está sendo tudo gasto. Tá sendo tudo gasto, mas eu sou a favor da melhoria do SUS, porque assim, foi uma luta para conseguir o SUS. O SUS não veio no Brasil de um dia para outro, não. Quando as pessoas, antes do SUS, tinha uma coisa chamada, eu não lembro agora, as pessoas, só pessoas que tinham acesso à saúde eram pessoas que contribuía o INSS. Certo. Aí, essas pessoas, se você não contribuísse, se você tivesse um infarto, alguém lhe desse uma facada, eles não podiam atender se você não contribuísse o INSS. Mas se você contribuísse, você é aceitado. E as pessoas que não tinham condições ou não contribuíam para o INSS, ia para a Casa da Misericórdia, Santa Misericórdia. E pagavam uma pequena quantia, ainda tinha essa questão que era horrível. E depois de um tempo que veio surgir o SUS, porque os médicos e enfermeiros, o pessoal da área da saúde pediu para colocar esse sistema. Muita gente não sabe disso, mas aconteceu antes do SUS muita coisa mesmo. Então, assim, foi uma luta intensa para conseguir o SUS, foi sangue praticamente. Muitos médicos participavam de protestos a favor do SUS, porque muita gente estava morrendo por simplesmente não contribuir no INSS. Se você vê se alguém passando mal, não vou atender você porque você não contribui no INSS. Tipo, véi, cadê a questão da humanização? Cadê a questão da saúde como prioridade no país?
É porque tem um ponto que é o seguinte. De esmola ninguém vive. Tá entendendo? É esse o sistema que muitos países aderiram. Porque, por exemplo, se a gente for pegar um país como Cuba, que aderiu ao socialismo, eu não tô criticando nem nada. Eu só tô dando um exemplo econômico, tá entendendo? Eu sei. A gente não tem como sustentar um sistema improdutivo ou infuncional. O que eu acho que o governo deveria fazer nesse caso? Isso é uma opinião minha. Primeiro, entrar em contato com empreiteiras, sistemas extremamente competentes, investir na fiscalização e demolir favela. Eu não estou falando isso como um extremista, não. Eu estou falando isso no sentido, por exemplo, chama a empreiteira, compra o terreno das favelas, constrói sistema lá. Pronto. Em seguida, isso vai gerar uma corrente de empregos que vai tirar esse pessoal da miséria. Agora, continuando a teoria, vai tirar muita gente, vai poder chamar muita gente capacitada para a construção, vai trazer, como eu digo, uma grande onda de empregos, vai acarretar muita coisa, tá entendendo? Aí, em seguida, no meio dessa transformação, aderir a instalar sistemas de painéis solares e por aí vai, para aderir a uma energia mais limpa, para, como é que eu digo, os prédios terem uma redução de gastos para a família de baixa renda, tá entendendo? Porque no Brasil, o que a gente tem de sobra é auxílio. Eu acho isso, sinceramente, eu acho que tem gente que merece o auxílio, eu acho. Tipo, o Bolsa Família ajuda muita gente, mas, por exemplo, se a gente pegar uma mulher que tem, o quê? 6 filhos, e ela ganhar R$300 por cada filho, e morar na miséria, acontecer os negócios tudo, e o cara largar ela ou não pagar a pensão, aí eu acho que, sinceramente, deveria fazer o seguinte: obrigar o cara a trabalhar, porque nos Estados Unidos, muito preso trabalha, não fica numa cela com TV a cabo, com Wi-Fi, fazendo live. Não, é porque, tipo assim, me desculpe interromper. As pessoas, a partir do momento que você assina, você tem a responsabilidade do filho no Brasil, aqui no Brasil, você tem o nome, registra o seu filho, você é obrigado a pagar a pensão. Mas se seu filho não for registrado, não tem nenhuma prova, você não é obrigado. Infelizmente, você não é obrigado a pagar. E caso você não trabalhe, eles vão praticamente procurar alguma renda, ou da sua mãe, que no caso é a avó do menino ou da menina, para contribuir, ajudar aquela mãe. Então, assim, se eu não me engano, acho que é 15% do salário, se for um salário mínimo, acho que é 200 ou é 300 reais, tem que ser contribuído para a criança. É uma merda, como eu disse. Exatamente, sabe? E tem pai que ganha o quê? 5 mil, tem pai que ganha 5 mil por aí e paga o quê pro filho? 400 conto? 400? Não é esse o ponto, não. Teve um cara do Pânico que ele ganhava uns 10 mil. A mãe dele mandou ele pagar 5 mil pro filho, tá entendendo? Eu acho... como eu te digo, o problema não tá nem no homem, não tá nem na mulher. O problema tá na irresponsabilidade dos dois, tá entendendo? Porque tem muita mãe no Brasil que tem o quê? 16, 21 anos por conta da mentalidade que foi dada, tá entendendo? E também do cara. Hoje em dia, se você pegar 10 caras que tá na orla fazendo festa, que diz que quer pegar... Também tem essa questão que não foi ensinado a como se proteger, ou simplesmente, como é que eu posso dizer, ignorou, sabe como acontece? Tem muitos que engravidam por, como é que eu posso dizer, irresponsabilidade mesmo, sabe dos cuidados que tem que ter e engravida, mas tem outros que realmente não sabe nem um pingo do que é as coisas e vai na onda. Vai na onda. Infelizmente acontece no Brasil. Questão da educação sexual nas escolas. Eu sou a favor, não ensinar as pessoas, não ensinar as crianças nem os adolescentes a fazer sexo, enfim. Mas sim como se proteger, sabe? Eu sei que acontece nas aulas de biologias, mas especificar certas coisas, sabe? Tem muito adolescente que faz as coisas, sabe nem o que tá fazendo, faz por fazer.
aí depois não quer assumir a responsabilidade. Gabi, eu formulei essas duas teses só para poder fazer mais duas perguntas. Essas aqui são um pouco pesadas, tá? Se você tivesse, se chegasse alguém no hospital em que você trabalha e a menina fosse de uns 14 anos fazendo parto e o namorado tivesse 16, como você se sente numa situação dessa? Como é para o médico que tá lá pensar numa situação, como é que chega tanta gente aqui, meu Deus, como é que vai ser para a vida da pessoa, porque tem o médico saber como lidar com uma situação dessa é algo que requer um pensamento muito avançado. Como você se sentiria em algo assim? Então, fazia, né, como profissional e conversava com o pai e a mãe da criança e, sabe, não conversar, tipo, você fez besteira, até porque quem deve reclamar, quem deve fazer esse protesto todo são os pais ou os responsáveis por esses adolescentes. Conversar, sabe? Pelo menos ter uma conversa de ética profissional, sabe? Explicar a eles sobre como está o nosso mundo atual, principalmente essa questão não só da gravidez, e sim das infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, HPV, um monte de doença. E principalmente aconselhar eles, para dizer, vocês são adolescentes, vocês têm muito tempo para viver ainda, então assim, usem métodos que não só engravidam, e sim métodos também que ajudam a prevenção de doenças, né? Porque não tem só essa questão de vou engravidar, tem muita gente que além de engravidar, fica infectado com a doença sexualmente transmissível. Eu acho que o problema principal seria o seguinte, desculpa por ler. Aí nesse caso viria minha segunda pergunta. Você acha que deveria ter um protocolo de aborto para esse tipo de situação? Se fosse uma família de alta ou baixa renda, todos os dois contam. Como assim? Tipo, se a menina fosse a favor do aborto? Sim, se a menina fosse a favor de abortar. Porque, por exemplo, se a gente pegar... rola o quê? Eu acho que cerca de umas 300 meninas abaixo dos 16 anos engravidam. Ou é abaixo dos 18. Eu esqueci a somatória aqui. Fez a conta aqui. Mas seria nesse caso, por exemplo. Muita gente é contra o aborto. Mas se duas pessoas fazem merda nesse sentido, ou só disserem assim, a gente veio aqui e a gente quer abortar. Não, eu tô dizendo para uma situação em que uma menina... Extrema, né? Se uma menina de baixa renda ou de alta renda engravidou por acidente, não tá preparada para isso, a família não tá preparada para isso, faz o exame psicológico, tudo pá, faz o aborto. Você acha que deveria ter um protocolo para isso? Então, se for esse caso de ela não tem condições suficientes para manter essa criança, ou ela não tem condições psicológicas também, porque se for em questão financeira, tem muita coisa no meio ainda. Não, mas eu acho que fora disso, porque se você botar uma criança numa família que tem uma mentalidade de doido, vou dizer logo de doido, vai renegar a criança se o pai for pobre, vão fazer isso, tem muito caso que faz isso, vão renegar a criança. Desculpa. Eu sou a favor, até porque se ela assinar o termo, ela está responsável pelos seus atos, pelas consequências. Toda ação gera uma consequência. Assinar um termo de responsabilidade e fazer. Até porque se ela não tem suporte suficiente para manter aquela criança, como é que aquela criança vai crescer futuramente? Frustrada? Vai crescer uma criança sem preparamento psicológico, sem preparamento financeiro, um monte de coisa no meio. Eu tô te entendendo. Mas tem um problema no Brasil que eu acho que isso aí é algo que devia ser seriamente resolvido. O que você acha do carnaval? Por exemplo, no sentido, tipo, tem muita festa, tem muita balada, tem muita gente bebendo. Como você acha que as UPAs se portam nessas horas? Em questão de atendimento, né? Sim, porque rola muito acidente, rola muita bebedeira e por aí vai. Como você acha que é isso?
Então, a questão é que fica cada vez maior o número de atendimento para... vou fazer exame naquilo, vou fazer... Também tem muita responsabilidade. Tinha coisas que dava para ser evitadas, tinha coisas que dá... Acho que metade das coisas que acontecem no carnaval tem como ser evitado, mas, infelizmente, as pessoas não se colocam no lugar dos profissionais, porque praticamente os profissionais ficam nessa demanda, principalmente profissionais do setor público, que recebe essa grande demanda, que recebe milhares de pacientes todo santo dia. E, assim, é uma questão muito complicada mesmo, porque o carnaval tem muito incidente que acontece por, infelizmente, as pessoas não ter cuidado e tinha como ser evitada, e fica lotando hospitais sem necessidade, lotando UPAs, enfim, a irresponsabilidade por parte da população. Também tem a questão que o pessoal não tem muito conhecimento. Essa questão também. Lábio, eu acho que quem vai pro frevo aqui, ou os amigos que vai pro frevo, não tá com muita opinião pra isso não, cara. Se garanta nisso. Não, eu tenho uns amigos, a maioria dos meus amigos, eles, quando eles foram, fazer sexo a primeira vez, eles não usaram camisinha, porque, eles achavam que, camisinha é só pra não ter filho. Eu falei, tá, mas e as doenças sexualmente transmissíveis? Tu acha que tu não pega não? É uma AIDS assim? Não, dá uma vontade de dar um tapa no infeliz, sério. Não, sério, aí chega... Porque isso é uma questão de, como é que eu posso dizer, que a sociedade colocou que só a camisinha que protege de gravidez, sendo que a camisinha foi feita para proteger praticamente tudo. Exatamente, esse meu amigo, quando ele tinha 14 ou 16 anos, a mãe dele deu uma camisinha pra ele. Só que ele não sabia pra que servia. Também tem essa... O cara não tinha conhecimento disso. É a questão da ignorância também, né, por parte da população. Você, como enfermeira, se você pudesse dar uma palestra, ou algo do tipo, se você pudesse ter uma ideia e essa ideia fosse ouvida para essas horas, tipo, bloco de carnaval, DST, doença, esse tipo de coisa. Muito médico, muito médico tem opinião para isso, mas eu queria saber de alguém que tá aprendendo e quer e acha que os outros deveriam saber. Que, se você puder falar, se você puder formular algo assim, responda aqui, por favor. Fazer uma pequena palestra sobre a IST, praticamente? Não, é tecnicamente isso. A gente tá indo aqui, entre aspas, no improviso, tá entendendo? Por quê? Então, eu vou falar que a maioria das consequências que acontecem são consequências acontecem por parte de adolescentes. E adolescentes vai muito na questão do estou com vontade, eu vou. Gente, pelo amor de Deus, tem cuidado, não é só a questão de gravidez. Não é só essa questão, é a questão da infecção. A infecção, muita gente morre. Isso não é só gente, isso é coisa de gente velha. Não é não, gente. Independente da idade, se você conseguir, você transmitir a doença, infelizmente, você não vai ter uma vida. Não vai ter, por conta de uma irresponsabilidade que veio em consequência disso. E a IST, eu vou citar, se eu não me engano, a sífilis. Quando a mãe tem sífilis, passa para a criança. Então, assim, aí faz um tratamento para a criança não ter. Aí 98% dos casos as crianças não têm. Por causa do tratamento. Por isso que existe o pré-natal. O pré-natal para ver se a mãe tem sífilis, tem HIV. Se a mãe tem, tu tem que pensar nessa questão. Se colocar no lugar, gente, pelo amor de Deus, se cuidem, se previnem. Não é a questão, eu não gosto de usar camisinha. Não fique se entupindo também de remédio também não, que remédio não faz bem, porque ali é uma bomba de hormônio. Então, principalmente para as meninas, ali é uma bomba de hormônio, faz muito mal para a saúde, muito mal. Então, assim, essa questão de responsabilidade a gente tem que ter, não só na questão de prevenir
as doenças, e a questão também da gravidez, porque a gravidez na adolescência não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil, não venha dizer que é uma coisa fácil, que não é. Nunca vai ser, não, sério. O cara que diz que sabe como é ser pai na adolescência tem que ser um incompetente ou um idiota por natureza, sério. Essa aqui foi pra ofender mesmo os caras que fez essa cagada. E assim, se caso uma garota for engravidada, assuma, você não estava na hora do vai e vem, você não estava sendo O gosto do importante tribunal de na hora, assuma, porque abandono paternal no Brasil é um dos maiores índices que acontece no Brasil, infelizmente. É uma estatística muito alta mesmo, muito. E não só acontece com adolescente, não, viu? Acontece com pessoas adultas. Muitas pessoas nem conhecem nem o pai, nunca nem viu o pai, sabe nem quem é o pai, por conta da irresponsabilidade, sabe? Que acontece. Sim, tipo, minha mãe, ela quis engravidar na adolescência. Meu Deus. Pelo menos ela teve muita sorte, mas conseguiu. Mano, tem noção de como isso é moralmente errado? A gente tá aqui. Então, assim, é uma questão pessoal, né? Se era a vontade dela, se ela tinha estrutura, se ela achava que ela tinha estrutura suficiente, já é a cabeça dela, né? Cada um tem um pensamento diferente. Isso não foi total. É porque, tipo, minha mãe, depois que ela engravidou de mim e depois que eu nasci, ela sofreu muito, porque, tipo, eu não tinha dinheiro nessas coisas. Aí eu perguntei, semana passada eu cheguei, mãe, a senhora me planejou? Aí ela olhou e falou, não, mas eu queria ter um filho na adolescência, né? Tanto que eu não me preveni, eu só tive. Tanto que quando eu nasci, ela foi expulsa de casa, houve mó rolê. Meu Deus do céu. É isso que acontece, sabe? É isso que acontece. Infelizmente, não é uma questão, nem a primeira vez que vai acontecer, se caso continuar nesse vai e vem que o Brasil tá, de não ter uma palestra em escolas, em faculdades também, porque... Não, em faculdade, vou falar logo, em faculdade o cara vai lá, aprende emprego e vai-se embora. Sério, muita gente larga até no meio. Isso é real, mas tem a questão de responsabilidade, não só por parte de muitos casos acontecem por adolescentes, acho que a maioria dos casos acontece por conta de adolescente. Mas assim, tem a questão que eu disse, né? O abandono paternal por parte de pessoas adultas, adolescentes, enfim, no geral, né? Bom, é com isso que eu cheguei, com essa reflexão na cabeça do cara que estiver vendo isso, que a gente finaliza essa entrevista. Gabi, muito obrigado por... Obrigada também. Se você, eu vou ver depois se eu consigo uma entrevista com médico, enfermeiro, esses negócios assim, com esse tipo de pessoal, pra gente fazer um debate bem melhor, tá ligado? Fazer uma live só sobre isso. Tá certo? Você topa participar se a gente bater 50 likes? Eu topo. Tá bom. Muito obrigado por terem assistido. Se você assistiu até aqui, deixa o like, compartilha, se inscreve e manda pros seus amigos. Valeu, falou!